mas hoje a gente vai mudar para um assunto completamente diferente. E a gente vai começar a derivar coisas. A análise envolve integral. A gente já falou um bocado de integral, de fato a gente vai falar de novo hoje. Mas a gente também, o objetivo vai ser chegar na derivada, na verdade. E a gente vai hoje começar relativamente devagar, porque hoje a gente vai olhar a seguinte situação. Eu tenho aqui um espaço vetorial, espaço de Banach, ou seja, ele é completo com a norma dele. A gente vai olhar para funções de um intervalo da reta nesse espaço. Bom, contínuas, talvez curvas, né, que nem a gente falou antes. E hoje o que a gente vai fazer é estudar como é que é a derivada de uma coisa assim, e como é que é a integral de uma coisa assim, e tentar falar do teorema fundamental do cálculo para isso. Então, acho que, se não me engano, eu devia olhar, mas eu acho que é o capítulo 5 das notas. Capítulo que a gente pulou antes, que a gente não cobriu ainda. De fato, eu vou mudar de lugar nas notas para fazer mais sentido, talvez para o ano que vem, não sei. Bom, quero olhar só para botar então o número certo aqui. É o 5? Alguém confirma? Isso, é isso mesmo. É o 5, então. Então, vamos botar aqui. Então, essa gama sempre vai ser contínua, mas o que mais a gente quer dela vai variar um pouco de acordo com a situação. E aí, tudo que eu quero observar hoje, para começar pelo menos, a primeira coisa é que é a definição de derivada, que pode ou não existir, né? Como a gente sabe, a derivada num ponto t pode ou não existir. A definição por limite, ela vale do mesmo jeito que sempre valeu e sempre valerá. Né? Como é que a gente define derivada? A gente diz, olha, uma função é diferenciável no ponto t se existe esse limite. No caso de existir, a derivada é, por definição, o valor do limite. O que eu escrevi aqui faz sentido na reta, né, que seria o contradomínio usual, e faz sentido em qualquer espaço vetorial que tenha uma noção de limite, por exemplo. Bom, por exemplo, ter uma norma é suficiente para definir o que é limite, certo? Então, isso daqui, a gente vai falar de derivar coisas muito mais complicadas, né? No fundo, o nosso objetivo é falar de como é que é a derivada de uma função de um espaço vetorial num outro espaço vetorial. Mas esse começo aqui é tranquilo, essa definição aqui não precisa de nada a mais do que a gente já tem, que é a maneira de medir distância. Tá, e daí? Bom, vamos falar de outras coisas mais interessantes, né? Quer dizer, exemplos interessantes disso aqui. Quando V meu RD, a gente sabe que existe um limite em RD, é a mesma coisa que a gente tomar o limite coordenada a coordenada, né? Então, vou dizer, gama de T, vou escrever como T, bom, gama 1 de T, aquelas funções coordenadas, né, que a gente já escreveu. T. Que existe o limite quando T vai a zero. H vai a zero. De gama de T mais H menos gama de T sobre H. Isso aqui são vetores, não é isso? Estou pegando um vetor, subtraindo outro vetor, dividindo por escalar. E a gente sabe que limite em RD é a mesma coisa que limite coordenada a coordenada. Então, a gente sabe que isso daqui... Bom, existe isso aqui, isso é igual a derivada. C e somente C para cada coordenada. Vou botar direitinho aqui. Existe o limite
quando h vai a zero disso aqui. E esse limite, por definição, é a derivada dessa coordenada. Bom, por que eu estou escrevendo isso? Só para a gente lembrar primeiro de coisas que a gente já conhece. Em particular, aqui eu estou dizendo o seguinte, bom, uma função de um intervalo no RD é como se fosse uma, né, a gente já falou várias vezes, um vetor de funções. Né? Para cada coordenada tem uma função da reta na reta. E para derivar essa função que vai do intervalo em RD, o que eu preciso é derivar coordenada a coordenada. Do mesmo jeito que eu faria na reta, porque essas gama i são funções definidas na reta mesmo. Até aí nada demais. Então a derivada em RD, ela parece com a derivada usual, só porque no RD eu tenho coordenadas e eu faço tudo coordenada a coordenada. Mas tem uma diferença que tem um dos teoremas fundamentais que a gente aprende sobre derivada na vida, que deixa de valer uma vez que a gente passa para o RD. Bom, quando d é igual a 1, a gente tem aquele teorema muito bonito que diz para a gente que é o teorema do valor médio, né? Diz para a gente, por exemplo, isso aqui, né, que se existe gama linha de t para todo t pertencente ao intervalo AB, aberto mesmo, então essa expressão vale aqui para algum t estrela pertencente ao intervalo aberto AB. Né? Isso aqui é o teorema do valor médio. É um teorema importante, a gente usa para um monte de coisa. Por exemplo, esse teorema implica que... Bom, isso aqui não é verdade, né? Esse teorema implica que se você tem uma função que tem derivada limitada, então necessariamente ela é Lipschitz, né? Se, por exemplo, a derivada aqui está limitada por L em valor absoluto, as diferenças entre valores da função são limitadas por L vezes a diferença entre os argumentos. Esse teorema, infelizmente, não vale já para d igual a 2. Então, quando a gente está em d igual a 2, pensa, por exemplo, numa função que é gama de t, bom, o intervalo AB é 0, 1. E a função gama de t, então agora tem duas coordenadas, né? Ela é t ao quadrado, t ao cubo. Tá certo? E a gente gostaria de dizer, de escrever que isso aqui, né? A pergunta é, será que é verdade que dá para escrever isso aqui? Bom, estou avaliando em 1 e 0, então deveria ser a derivada em uma linha de t. E o que é isso que está do lado de cá, né? Bom, esse aqui é o vetor 1, 1. Esse aqui é o vetor 0, 0. Então, aqui eu gostaria de dizer, é verdade que o vetor 1, 1 é igual à derivada de algum ponto no meio do caminho? Né? Bom, para a gente ver isso, basta calcular quem é o vetor derivada. Né? O vetor derivada aqui, ele é o vetor 2t, 3t2. E aí você tenta igualar, né? Bom, quero que isso aqui seja igual a 1, 1. Isso aqui diz que t é igual a 1 meio. Mas aí e esse aqui diz outra coisa, né? Diz que t é igual a 1 sobre raiz de 3. Bom, vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que não existe um t tal que isso aqui se verifica. E eu estou fazendo a continha aqui para vocês. Então, eis um exemplo de função muito boba. Né? A gente sabe derivar porque derivar é derivar coordenada a coordenada. Função muito boba de um intervalo da reta em R2, que não satisfaz a tese do teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio não vale quando a gente está olhando funções, não vale em geral quando a gente está olhando funções do intervalo da reta no espaço vetorial. Isso é um fato da vida. Só para ser bem preciso, lá em cima tem que pedir a continuidade dos extremos, né? Tem que pedir a continuidade dos extremos, sim. Obrigado. Então, bom, aqui com esse exemplo bem simples, a gente vê que não vai ter um teorema do valor médio, porque não tem jeito de escolher um valor de t tal que 2t, o vetor 2t, 3t ao quadrado, seja igual ao vetor 1. Não tem jeito. Bom, o que a gente pode esperar? Né? Quer dizer,
O que a gente consegue, e é isso que eu vou argumentar agora, é o seguinte, é uma desigualdade do valor médio. E o que diz a desigualdade do valor médio? Ela diz, exatamente, umas hipóteses são muito parecidas com as do do teorema do valor médio. Se a função é contínua e existe a derivada para todo t no intervalo aberto, então, e além disso, bom, eu tenho que o supremo da norma da derivada, né? Ele é finito. Então, bom, vai ser exatamente aquela conclusão que eu falei. Se a derivada é limitada, a função é Lipschitz, né? E eu vou escrever isso por extenso, dizer que para todo x e y no intervalo AB, x', né? A diferença de gama de x e gama de x' tem a norma limitada por L vezes a distância entre x e x'. Tá. Bom, de novo, no caso da reta, isso é um corolário de um teorema mais preciso, que diz que a diferença é exatamente igual à derivada avaliada em algum ponto, que a gente, em princípio, não sabe qual é, vezes a diferença de B e A. Aqui. Que seriam x e x' nesse caso. Mas, então, o que a gente tem é que a gente ainda guarda alguma memória, digamos assim. Memória não, né? O teorema não vale do jeito que a gente gostaria, mas vale essa consequência importante dele. Eu vou provar esse teorema agora. A prova é um pouquinho, não é completamente, assim, tem mais de uma prova possível para ele, mas como a prova mais fácil usa coisas que a gente não viu no curso, então a prova vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Um argumento, mas não tem nada muito horrível, não. Eu vou supor na prova... só um comentário, né? Eu pedi aqui que o supremo da derivada, da norma da derivada, seja finito. Bom, se o supremo for infinito, não tem muita graça o teorema, né? Isso aqui está dizendo que essa diferença é menor ou igual a infinito, não tem muito o que dizer. Bom, tá. A gente vai supor na prova que tem uma questão de ordem, né? Que às vezes aparece na vida. Quem está mais à esquerda, o x ou o x'? Eu vou supor que o x está à esquerda do x'. Mas eu também vou supor que o x e o x' estão estritamente entre A e B. Bom, a ordem x, a ordenação x menor do que x' é sem perda de generalidade. E, além disso, a gente... e os casos extremos, né? Os casos em que x é igual a A, ou x' é igual a B, ou algo assim. Seguem tomando limite, quando se toma limite. O que eu quero dizer com segue quando você toma limite? Eu quero dizer, se você sabe esse teorema para todos os pontos no intervalo aberto, de A para B, então ele segue para os extremos também. Seguem porque a gama é contínua no intervalo inteiro, né? Foi a observação que a Tainara, né? Que foi a observação que a Tainara fez, que a gente quer a continuidade no intervalo inteiro, não só no interior, né?
Então, como a gente tem continuidade no intervalo inteiro, o valor de gama de A é o limite do valor de gama de x para x no intervalo aberto. Mesma coisa para o valor de gama de B. E a gente consegue estender o resultado para os extremos também. Tá, bom, então agora vamos provar. A gente vai usar um argumento, como eu falei, não é tão óbvio assim o argumento, talvez. Mas eu vou olhar o seguinte, tome um conjunto. Bom, toma uma constante L' maior do que L. A gente vai provar um resultado um pouquinho mais forte, que é o seguinte, que para todo U pertencente ao intervalo fechado de x para x', a gente tem que gama de U, bom, um pouquinho mais forte e um pouquinho mais fraco também. A gente vai provar, então, é quase a desigualdade que a gente quer, de fato, de um jeito mais forte, que eu estou provando para todos os u's entre x e x'. Bom, isso não é nada demais, né? Porque se eu quero provar isso para todos os pontos no meio, eu vou ter que fazer isso implicitamente. O que é um pouquinho mais digno de nota é que eu troquei o L por uma coisa um pouquinho maior, né? Mas eu vou provar isso para qualquer L' maior do que L. Bom, uma vez provado isso, nós temos que... bom, a gente de fato tem aqui dois, que de fato para o ponto x e x' a gente tem gama x L x menos x'. E aí a gente vai... e isso, bom, L', e isso vale para todo L' maior do que L. Né? Quer dizer, se a gente conseguir provar esse item 1, parte 1 aqui, a gente tem esse 2. E como isso aqui vale para todo L' maior do que L, eu posso tomar o limite para L' indo para L. O limite L' descendo para L encerra a prova. Ou seja, primeiro eu disse, eu não vou provar o teorema para os extremos, porque ele segue por continuidade. Eu vou supor que x está à esquerda de x'. E agora, além disso, eu vou estragar... Bom, já estraguei um pouquinho a prova, disse, isso aqui não faz diferença. Agora eu dei uma nova estragadinha, trocando esse L que eu quero achar por uma constante um pouco maior. E disse, isso aqui também não faz diferença, contanto que eu prove esse resultado para todo L' maior do que L. Bom, tá, por que eu estou fazendo isso tudo? Porque o argumento que a gente vai dar, no fundo, ele vai se basear numa ideia de conexidade. Vocês lembram daquela história de conexidade, né? Vocês talvez lembrem que os conjuntos conexos da reta são os intervalos, né? Bom, de fato daria para usar compacidade também. Intervalo compacto na reta, né? Intervalo fechado, limitado assim, ele é conexo e é compacto. Bom, de fato, os únicos conexos compactos são esses, um exercíciozinho provar. Então, fixei esse L' maior do que L. Vamos provar agora essa desigualdade 1. Vou chamar de C o conjunto de todos os números U no intervalo fechado de x e x', tais que... bom, que vale aquela desigualdade ali. Coisa horrível. Bom, vamos fazer umas observações sobre esse conjunto aqui. O primeiro é que o x pertence a esse conjunto, né? Por
certamente é verdade que se eu botar o x aqui, essa desigualdade é satisfeita. Outra observação é que se eu pego um ponto U pertencente a C, isso implica que existe um epsilon maior do que zero, tal que... Peraí, deixa eu ver o que eu estou falando. Bom, isso aqui é verdade. Bom, isso aqui é epsilon maior do que zero, tal que U mais epsilon... Ah, tá, não, tem um pequeno errinho aqui, mas que eu vou corrigir agora. Quer dizer o seguinte, para todo U', eu quero pedir uma coisa um pouco mais forte aqui nesse conjunto. Eu quero pedir que para todo ponto entre x e U vale essa desigualdade. Quer dizer, não só a desigualdade vale no U, mas ela vale entre todo ponto intermediário também. A gente vai ver que isso vai facilitar um pouquinho a prova. Que é a seguinte, que... E aí eu vou escrever isso aqui em linguagem um pouquinho melhor. Bom, x pertence a C e o C está contido em x'. E agora a gente vai argumentar que o C é relativamente aberto. Vou botar relativamente parênteses, aberto em x'. Tá certo? E depois a gente... Bom, lembra aquela história, né? Como é que a gente... Se eu quero argumentar... Bom, o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que o C é um intervalo x' todo. Eu vou argumentar isso usando de uma maneira abstrata, usando conexidade. O intervalo x' ele é um conjunto conexo. Então, os únicos conjuntos dentro dele que são tanto relativamente abertos quanto relativamente fechados são o vazio e o próprio intervalo inteiro. O vazio eu já excluí, porque eu sei que tem pelo menos um ponto nesse conjunto aí. Então, só vai sobrar a possibilidade do C ser o intervalo inteiro. E é isso que a gente vai mostrar. Então, estou começando com esse item B aqui. Tá, como é que a gente prova isso? Então, vamos imaginar essa situação. A gente tem o x, a gente tem o x' e a gente tem um ponto U. O que isso aqui quer dizer, que relativamente aberto? Quer dizer que que dado um ponto pertencente ao C, ele tem uma bolha de proteção na topologia relativa. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que existe um epsilon tal que para todo, sei lá, eu vou chamar, para todo V pertencente a U menos epsilon, U mais epsilon, interseção C, interseção, o intervalo menos x', não é menos nada, né? O V também pertence ao conjunto C. Bom, o que quer dizer que é aberto? É dizer, para todo ponto você consegue uma bolha de proteção contida no conjunto. Como é que são as bolhas de proteção aqui, né? Eu estou preocupado só com abertos relativos dentro desse cara. Então, eu só me preocupo de proteger dentro desse cara aqui, né? Isso faz sentido, gente? Assim, esse é um bom momento para a gente ver se as coisas estão bem aprendidas, se não voltar, né? Não tem nenhum problema voltar. Mas, então, de novo, né? A gente está querendo como é que são os abertos desse cara. Bom, os abertos desse cara são interseções de abertos da reta com esse intervalo. Como é que são as bolas abertas nesse cara? São interseções de bolas abertas da reta, que são essas coisas aqui, com esse intervalo. Como eu quero provar que o C é um aberto desse intervalo, então, o que eu quero provar? Eu quero provar que para todo ponto lá dentro, eu tenho uma bolinha de proteção lá dentro também, que está toda dentro do conjunto C. Então, agora vamos ver o que é isso, né? Bom, por definição no conjunto C, eu sei que todos os pontos aqui, eles já automaticamente satisfazem a propriedade que eu quero. Vocês estão de acordo? Porque, né, eu estou dizendo, olha, para todo ponto que eu pegar para cá, eu tenho a desigualdade que eu quero. Bom, botar aqui eu tenho que chamar de outra coisa, tenho que chamar de V mesmo. Bom, todo ponto para cá eu tenho a desigualdade que eu quero.
pela definição do que significa o U pertencer ao C. O X também pertence ao C. Então, não preciso me preocupar com nenhum ponto para cá. No sentido que, toda vez que eu tomar essa interseção, aqui os V's, bom, não importa qual é epsilon que eu escolher, quem está aqui certamente está dentro do conjunto C. Porque esses pontos herdam a propriedade boa do próprio U. Né? Propriedade boa é que a desigualdade que eu quero vale para a esquerda do ponto. Mas eu tenho que me preocupar com o que tem para cá. Isso aqui esse é o ponto perigoso, digamos assim. Né? É aqui que as coisas podem dar errado. Mas o que eu vou observar? Eu vou observar o seguinte, olha. Como? Vamos lembrar que o limite de... Bom, aqui, então, eu vou supor, sem perda, que o U ele é diferente do x+, ou seja, o U é diferente do x', menor do que o x'. Porque se o U for igual a x', eu já tenho tudo lá dentro, isso aqui vale por vacuidade. Não é certo? Bom, vamos supor que o U é menor do que o x', então tá. Então agora lembre que gama' de U é o limite de H indo para zero, de gama' de U mais H menos gama' de U para H, certo? E, portanto, e além disso, a gente tem que a norma do gama' de U é menor ou igual a L, que é menor do que L'. Tá certo? O L foi definido como supremo dessas coisas. Bom, portanto, eu acho que eu vou precisar de mais espaço, mas eu sei o seguinte. Bom, então podemos escolher um epsilon maior que zero, tal que U mais epsilon é menor do que x', simplesmente porque o U não encosta no x', e além disso, para todo ponto H na reta, com norma menor do que epsilon, então a gente tem que a diferença entre o... Isso aqui dá para ler? Eu sempre fico na dúvida. Deixa eu trocar para lá. Isso não vai... Não sei se dá para ler, não sei se dá para filmar. Estou destruindo o giz de novo. Ela não está bem hoje. A gente pode escolher a gente vai escolher então, toma um epsilon tal que U mais epsilon é menor do que x'. E tal que se você tomar um H na reta com um módulo entre 0 e epsilon, então a norma do quociente, que a gente bota lá para calcular a derivada, com esse valor de H, norma da diferença entre isso e a derivada, é menor do que, aí vem aquelas coisas mágicas que aparecem em prova de matemática, mas vamos botar assim e a gente vai ver por que eu escolhi. O importante é que isso aqui é um número positivo, né? Isso aqui chega cada vez mais perto de zero, aqui tem um número positivo, então eu consigo achar um epsilon pequenininho, tal que esse módulo de H é menor do que epsilon e que isso aqui se verifica. Por que eu quero isso aqui? Porque isso aqui, essa condição, ela implica que a norma do quociente... Bom, eu podia ter posto assim também. Assim, todo H que eu escolher assim, tal que U mais H pertença ao conjunto, ao intervalo, onde a função está definida, eu tenho isso aqui. Bom, como é que eu calculo a norma desse quociente? Calcular eu não sei, mas eu sei usar a desigualdade triangular. A norma disso é, no máximo, L' menos L, mais a norma desse cara.
Tá certo? Porque esse cara aqui, como eu observei, tem norma menor ou igual a L. Bom, o que eu quis fazer com isso? Olha só, eu estou dizendo... Lembra que o meu objetivo é estender essa propriedade tipo Lipschitz do U para um pouquinho para a direita do U, né? Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, se aqui o que está dito é que se eu ando um pouquinho a partir do U, né, se eu ando de U para U mais H, o preço que eu pago, digamos, na variação do valor da função gama, é no máximo L' vezes o módulo de H. Então eu tenho aqui que a norma de gama de U mais H menos gama de U é menor ou igual que L' vezes o módulo de H. Estou só usando o fato que esse cara passa para fora da norma, né? Ele é um escalar, ele passa com um módulo aqui. Tá, e aí como é que a gente usa isso para terminar a prova? Vejamos. Tá, agora o que eu quero, né? A minha afirmação agora é que se que se para todo H pertencente, para todo não é H, não, todo V pertencente a esse intervalinho aí de 1 menos epsilon para 1 mais epsilon, interseção x, x', eu tenho que V pertence ao conjunto C que me interessa. Era isso que eu queria provar, né? Achar esse epsilon com essa propriedade. Bom. Vamos tomar um V desse tipo aqui. Tá certo? Como a gente observou, se o V é menor ou igual a U, o V pertence a C automaticamente, né? Nesse caso está ok. Vamos olhar o caso que falta. Se o tá menor, o V está estritamente entre U e U mais epsilon. Além disso, a gente tem o V. Obrigatoriamente, ele pertence ao menos xx, ao x'. Então, o que a gente tem nesse caso? Bom, vamos chamar de... Se a gente aplica essa desigualdade aqui... Bom, agora, o que a gente quer pegar? Tome, né? Bom, se o x pertence a isso aqui. Agora eu quero dizer que, para provar que o V está no C, eu tenho que pegar qualquer ponto à esquerda do V e provar que vale essa desigualdade. Então, vou tome um V' pertencente ao intervalo xv. E eu quero aquela desigualdade lá. L', V', tem muita linha aqui. É isso que eu quero provar, né? Não importa qual cara eu tomar à esquerda, tá tudo bem. Bom, de novo, se o V' é menor ou igual a U, isso tá ok automaticamente. Eu já garanti, eu sei que o U está no conjunto. Então, o caso interessante é o caso em que o V' está entre U e V. Então, vamos lá. Então, o caso que está faltando, tem um caso quebrando em casos aqui. Agora, se a gente tem que o U menor do que V' menor ou igual a V. A primeira observação é que U e V e V' tem que estar no intervalo de x a x'. A gente não fez nada esquisito aí. Né?
Bom, se esses dois caras estão em intervalo, qualquer ponto no meio deles também está. A segunda coisa é que se eu tomo um H que é igual a V' menos U, eu tenho que esse número H ele é positivo e ele é menor ou igual a V menos U, né? Porque o V' é menor ou igual ao V. E isso aqui é menor do que epsilon, porque afinal a gente tem que, né, o V pertence àquele intervalinho, U menos epsilon, aquela bola, né, U mais epsilon. Mas agora como é que eu sei usar isso? Eu tenho essa desigualdade para H pequenininho aqui, né? Que diz que se eu pego um H pequenininho, de modo a U mais H está dentro do intervalo AB, então vale isso aqui. Se eu botar uma estrela aqui para poder referenciar, a desigualdade estrela, então ela diz para a gente, bom, vamos checar, né? O H tem que ser pequeno, tá beleza. Tá maior do que zero e menor do que epsilon, tá tudo bem. Agora eu preciso que U mais H esteja dentro do intervalo. Bom, quem é U mais H? É o V'. O V' está dentro do intervalo, tá tudo bem também. Então a gente vai ter o seguinte, eu vou reescrever aquela desigualdade lá com o V' no lugar do U mais H. Então, onde tinha U mais H aparece V', e onde tinha H vai aparecer V' menos U. E era isso que eu queria, né? Eu queria dizer isso aqui. Tá, peraí, não é o aqui. Ah, não, ainda não é o que eu queria, desculpem. É quase o que eu queria. Que eu quero olhar a distância do gama de V' para o gama de X. Tá, preciso de mais espaço ainda. Eu tô muito pouco econômico hoje de espaço. Menos do que de costume. Tá, isso aqui então é o que a gente tem pela desigualdade estrela. E agora eu vou ter o seguinte, se eu olhar, o que eu quero é olhar a distância do gama V' para o gama de X. Bom, vou simplesmente quebrar isso em duas partes. Vou dizer, isso aqui é no máximo a distância de gama V' para gama de U, mais a distância de gama de U para gama de X, que é no máximo L' V' menos U, mais L' U menos X. Isso está quase certo, porque o que eu quero é juntar esses dois módulos, né? Aqui. E, bom, o que está faltando? Está faltando eu verificar que por tudo que eu estou fazendo, esse número aqui é maior ou igual a zero. Esse número aqui também é maior ou igual a zero, né? Lembra que eu estou nesse caso aqui. No final das contas, foi só esse caso que eu precisei avaliar. Então, de fato, não tem, se eu não quiser, não tem módulo aqui. Eu tenho simplesmente L' V' menos U mais U menos X, que é o L' V' menos X. Que era o que eu precisava provar, que a distância entre gama de V' e gama de X era no máximo L' V' menos X. Então, acho que talvez eu tenha feito a coisa um pouco mais enrolada do que precisava, mas a essência, de novo, em muitos casos, quando a gente usa argumentos de conexidade, como vocês já viram no curso, a ideia é passar de uma coisa local para uma coisa global, né? O que a gente tem localmente? O que a gente tem localmente é aquela desigualdade estrela lá, que diz que numa vizinhança de um ponto, a gama ela é L' Lipschitz, né? No fundo é aquilo que está escrito ali. E eu quero provar agora isso globalmente. E fazer isso globalmente exige basicamente usar conexidade. Só para ver se isso soa familiar, né? Lembra quando a gente mostrou que todo aberto conexo era conexo por caminhos no espaço vetorial? Que a gente fez, o argumento no fundo foi esse, olha, toda bola ela é conexa por caminhos. E aí a gente argumentou, bom, então se a bola é conexa por caminhos, o conjunto de pontos conectados por caminhos é um certo x0 que a gente fixou, ele é relativamente aberto e é relativamente fechado também. No fundo, foi isso que a gente fez. A gente passou do fato local, que a bola é conexa por caminhos, para o fato global, que um conjunto conexo é conexo por caminhos. E a gente está fazendo alguma coisa parecida, mas mais simples aqui, talvez. Ou deveria ser mais simples, pelo menos.
Tá, então agora a gente mostrou que o C é relativamente aberto. Para acabar, precisa mostrar que ele C é relativamente fechado. E aí, como a gente falou, se é relativamente aberto e relativamente fechado, ele é tudo, né? Porque ele não é vazio. E o intervalo é conexo. De fato, isso é bem mais fácil. Então, deixa eu botar aqui. Nota que a gente está lidando com o fechado da reta, o x aqui, né? Então, relativamente fechado é a mesma coisa que fechado dentro dele. Posso, mas não quero fazer isso não. Não, eu digo, acho que é mais fácil mostrar que é fechado mesmo. Não sei, talvez seja fácil mostrar que o complementar é aberto também. Poderia, é equivalente, né? Não tem nada diferente. Mas talvez nem seja difícil. Mas o ponto que eu quero mostrar é o seguinte. Bom, imagina que você tem uma sequência de pontos, o n convergindo para um certo u, né? E a consequência o n toda contida em C e o n convergindo para u. A pergunta, então, é se o u tem que estar no C. Certo? Bom, como é que a gente checa se o u está no C? O que a gente quer para todo v menor, para todo v para todo linha entre x e u, a gente quer que gama de u' menos gama de x seja menor ou igual que L u' menos x. É isso que eu quero checar. Então tá. E aí tem um caso, vai ser imediato a gente checar isso aqui quando o linha é estritamente menor do que u. Por causa do desenho que eu vou fazer aqui agora. A gente tem o x, a gente tem o... Bom, vou botar aqui o x', a gente tem o u e a gente tem cada un. O n está em C, né? O n está em C significa que todo ponto para cá satisfaz essa desigualdade que a gente quer provar, né? Em particular, se o u' está para cá, a gente já provou isso aqui. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, se para algum n o n é maior ou igual a u', essa desigualdade tem que valer. Só que a gente sabe que se u' é menor do que u, então isso aqui é verdade para todo n grande. Então, eu estou dizendo o seguinte, se o n é maior que n, então eu tenho o seguinte, que para todo n grande, o n vai ser maior do que o linha, e, portanto, como o n pertence a C, isso nos dá o que queremos. O n pertence a C significa, em particular, que a desigualdade boa vale aqui. E agora, o caso que está faltando, então, é u' igual a u, mas esse é o caso mais fácil de todos, porque a gente tem que gama de un menos gama de x é menor ou igual a L vezes o n menos x para todo n. E como a gama por continuidade, tomando limite, e a gama é contínua, esse mesmo resultado vai valer no limite, né? Vou ter gama de u menos gama de x menor em norma do que L' vezes u menos x. Tá, bom, então vamos retroceder um pouquinho. O que foi feito aqui? Eu arrumei uma maneira muito complicada de provar que um conjunto aqui é o intervalo todo de x para x'. Essa maneira foi dizer o seguinte, bom, o intervalo é conexo, um conjunto não vazio, um subconjunto não vazio de um conexo, uma maneira de provar que ele é tudo é provar que ele é relativamente aberto e relativamente fechado. Foi aquilo que eu falei. Se esse cara é conexo,
Então, os únicos relativamente abertos e relativamente fechados contidos dentro dele são o conjunto todo e o vazio. O C eu já sei que não é o vazio. Então, ele só pode ser o conjunto todo. Bom, provemos então as coisas. Relativamente aberto foi esse raciocínio meio chatinho aqui, olhando o fato que... Mas, no fundo, a ideia é clara. A ideia é dizer, se a função é diferenciável no ponto U, então ela é Lipschitz com uma constante um pouquinho maior do que a norma da derivada numa vizinhança do ponto U. E aí tentar mostrar, então, usar isso então para mostrar que essa desigualdade boa aqui vale para tudo. Tá, então relativamente aberto foi isso, relativamente fechado foi mostrar que é fechado mesmo. Tem uma sequência de pontos, tem que provar que o limite está no conjunto C, o que significa provar que para todo linha menor ou igual a U vale essa desigualdade. E aí a gente viu que saiu razoavelmente fácil. Bom, então está provada a desigualdade do valor médio, porque eu acabei de provar que esse conjunto C é um intervalo x inteiro, ou seja, em particular, essa desigualdade boa vale nos extremos e a gente já tinha visto que isso bastava. Bom. É isso. Bom, pelo menos nas notas é um pouquinho diferente. Tá, agora eu quero falar de outra coisa, de outras duas coisas, na verdade, que a gente vai usar um bocado mais para frente. Mas essa aqui é a mais importante na aula de hoje. As outras coisas também vão ser importantes, mas ainda não tanto, talvez. Eu vou enunciar um teorema de análise na reta e depois eu vou enunciar um teorema de análise no RN, ou análise em espaços vetoriais mais gerais, sem muito esforço. Bom, aqui era R. Tem que botar R para depois modificar. Então o teorema está aqui. Contínuo. Então, para todo x, eu vou chamar de x e x' contidos nesse intervalo, existe um número que eu vou chamar da integral de x a x' de f de t, bom, de gama de t de t, que é o limite, bom, das somas de Riemann, bom, vou dizer já o que são somas de Riemann, soma de igual a 1 até n de gama de ti vezes ti menos 1. Aqui botar ti estrela, na verdade. Para qualquer escolha... Bom, e aqui botar ti n, ti menos 1, n. Para qualquer escolha... de pontos, que eu vou escrever assim. Bom, o primeiro ponto é o T0n, que é sempre igual a x. Aí tem um ponto no intervalo T1n, tem um ponto T1 estrela, T1n, menor ou igual a T2n estrela, menor ou igual a T2n, até que você vai ao finalzinho, e aí você vai terminar com Tn menos 1n, que é menor do que... eu vou desenhar isso aqui, eu acho que a gente vai se lembrar que isso é uma coisa familiar, e não o monstro que está aparecendo. Bom, que é o limite para qualquer escolha de pontos com um máximo de Tin menos Ti menos 1n
I indo de 1 até N, indo para 0. Esse teorema aqui é o teorema que diz que a integral de Riemann está bem definida e que ela pode ser obtida como limite de somas de Riemann, tá certo? Vamos tentar desenhar as coisas e ver aqui. Bom, que isso aqui está bem definido, a gente está acostumado, né? Mas o que o teorema está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, imagina que você pega um intervalo de x até x' e divide em pontos. Bom, o primeiro ponto está aqui. Vai dividindo assim. Aí aqui está o segundo. Aqui está o terceiro. Vai até o ponto n menos 1º. E aqui é o Tn, n. Isso é uma partição, na linguagem do livro do Elon, por exemplo, é uma partição no intervalo de x a x'. E aí tem o conceito de partição pontilhada, que é você, além de escolher esses pontos da partição, você pega um elemento dentro de cada um desses caras aqui. De uma forma arbitrária. E aqui tem o Tn, n, estrela. O que está escrito aqui? É a soma da função gama calculada em cada um dos pontos vermelhos, mas cada vez que eu calculo a gama num desses pontos, eu multiplico pelo comprimento do intervalo correspondente. O que diz o teorema lá do livro do Elon, ou de qualquer outro que trata desse assunto? Ele diz que, olha, a gente não vai olhar só uma partição, não só uma soma de Riemann, a gente tem que tomar um limite. Então a gente está tomando uma sequência de partições pontilhadas, por isso que tem esse parâmetro n aqui que vai para o infinito. Cada partição, a enésima partição tem n pontos na minha construção. Podia até ter mais ou menos, mas não importa muito. O ponto é que não importa o jeito que eu fizer isso, contanto que o tamanho do maior intervalo da minha partição vá para 0, essa sequência de somas de Riemann tem um limite que não depende da escolha que eu fiz. É o único limite definido para qualquer sequência de somas de Riemann, contanto que elas satisfaçam as propriedades aqui. Isso faz sentido? Alguém... Bom, vocês não têm respondido muitas minhas perguntas, de novo, né? A gente começou a ter esse drama mais uma vez. Isso soa razoável, assim, como algo que vocês souberam algum dia na vida? Vocês são muito novos para terem esquecido coisas, mas eu sei que acontece. Mas, bom, e assim, eu vou lembrar um pouquinho de como é que é a prova desse teorema, tá certo? A prova é a seguinte. Tem algumas coisas que são que acontecem aqui. Assim, lembrar os ingredientes principais da prova e depois tentar convencer vocês de que tudo que eu falei faz sentido se a gama é uma função com valores num V Banach qualquer. Assim, no fundo, essa prova tem um ponto crucial, que é o seguinte. Imagina que eu tenho duas partições aqui. Tem uma partição, quer dizer, tem duas partições pontilhadas, né? Aqui tem o x, t0 menor que o t1, até um tn, que é a x'. E eu tenho uma outra partição pontilhada, que é S0. Bom, aqui eu não botei os pontilhados, né? Devia ter posto. S1, S2, SM, com os carinhas aqui no meio. SM igual a x'. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu dividi um intervalo de duas maneiras diferentes. Uma eu vou botar em branco. E a outra que pode ter mais ou menos pontos, pode coincidir em alguns lugares com essa. Tem uns outros pontos aí. Né? Isso aqui eu escrevi de duas maneiras diferentes. Então vamos dar um nome para essas partições pontilhadas. Esse aqui é P, isso é a Q. E eu posso escrever a soma de Riemann da P, que é a soma de igual a 1 até n de TI menos 1 e gama do TI estrela. E a mesma coisa para isso aqui. O
o que nos diz a análise? Bom, primeiro, a prova que o livro do Elon apresenta, e quase todos os outros apresentam também, é a seguinte. Eu quero comparar essas duas somas de Riemann, para mostrar que à medida que as partições vão ficando mais apertadas, esses números estão cada vez mais próximos. Tá? O que diz o livro? Primeira coisa, a primeira observação é que as duas partições sempre têm um refinamento comum. E esse refinamento comum eu vou chamar de R. Quer dizer, eu estou falando... Eu devia saber fazer a primeira letra do meu nome, né? Mas tudo bem. Essa R, o que é o refinamento comum? Bom, quando você olha para o quadro é muito mais fácil de ver do que tentar explicar, né? O refinamento comum é simplesmente essa sequência de pontos que contém tanto os verdes quanto os brancos. E além disso, bom, eu posso, vamos dizer assim, que eu posso pontilhar, né? Que eu posso botar os pontinhos que eu quiser aqui no meio. Então, esse é um leminha que você prova por indução. Mas então, o que eu quero. Então, no fundo, o que a gente vai fazer não vai ser comparar a P com a Q. A gente vai comparar a P com a R e a Q com a R, sendo a R refinamento comum das duas. Né? Então, vamos ver como é que é isso aqui. SP menos SR. E vamos tentar desenhar isso. Eu vou mudar um pouquinho o desenho. Bom, na verdade vou usar esse desenho aqui mesmo, né? Então, lembrando, os pontos da P são os pontos brancos. E os pontos da R são os pontos brancos mais os pontos verdes. Cadê o verde? Meio difícil ver a diferença entre verde e branco, né? Mas, enfim. Bom, se vocês acham difícil, uma vez eu tive uma vez não, faz pouco tempo eu tinha um aluno de doutorado daltônico. Então, às vezes, eu começava a explicar coisa para ele, desenhando em um monte de cor, ele dizia, eu não entendi nada, porque para mim é tudo a mesma coisa. Era bem difícil. Tá, mas vamos tentar escrever essa diferença. O que é isso aqui, tá certo? Bom, o SR, vou chamar de Rzinhos os pontos da partição R, eu já vou botar uma soma aqui, tem igual a 1 até um certo N muito grande, RI menos 1, e quando eu considerar os pontos da partição R, vão ser umas coisas assim. Então, a soma de Riemann da R vai ser alguma coisa assim. A soma de Riemann daqui, como é que é? Olha só. O que eu faço para fazer a soma de Riemann daqui? Eu tenho esses intervalos brancos e em cada intervalo branco eu escolho um pontinho. Então, aqui, por exemplo, esse é o T1, esse é o T2, esse aqui seria o T estrela 1, talvez esse seja o T estrela 2, talvez seja aqui seja o T estrela 3, aqui o T3, aqui... Tá, T3, aqui tem um T estrela 4, devia ter escrito esses caras todos para baixo, deixa eu botar aqui. Então, T estrela 1, T estrela 2, T estrela 5 e por aí vai. Qual é a diferença? Né? Então, bom, vai ter uma soma aqui de uns certos caras que são gama. Bom, eu posso imaginar o seguinte, olha só. O T estrela 1 é o ponto que para a partição P corresponde a todo esse cara aqui, não é isso? Tem o primeiro intervalo da partição P e tem o ponto lá dentro. Só que a partição R, ao invés de ela ter só um termo de soma aqui, no desenho que eu fiz, ela tem dois. Tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Mas, de qualquer maneira, eu posso pensar o seguinte, para cada intervalo da partição R, ele é todo coberto por um intervalo da partição T. Não é isso? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais formal, que talvez ajude. Eu já vou. Onde I de I é o índice J do intervalo da partição P, que é o intervalo TJ menos 1 TJ, que contém o RI menos 1 RI.
Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha só. Primeira coisa que eu estou dizendo, tem o intervalo da partição R aqui. Esse intervalo está contido no primeiro intervalo da partição P. Então, eu quero comparar esses caras. Bom, talvez eu possa fazer um outro desenho aqui. Eu não sei, talvez vocês preferissem uma prova formal, mas é mais caro. Eu estou realmente contando que isso seja mais uma recordação do que uma prova feita do zero, né? Por isso que eu estou fazendo a prova assim. Vou fazer o desenho de novo aqui, ampliando. Eu estou imaginando que isso aqui, na verdade, é um único intervalo da partição P. Certo? É um único intervalo. O que acontece quando eu faço a partição R? Bom, esse intervalo... Bom, e tem aqui o ponto T estrela I. O que acontece na partição R? A partição R, ela vem e pega esse intervalo, ela é um refinamento, né? O que é um refinamento? Ela só acrescenta pontos à partição P. Então, o que ela pode fazer com esse intervalo é ou manter como está, ou subdividir. Então, isso aqui é um certo índice, vou botar J aqui em cima e I embaixo. Aí tem esse índice aqui que é o RI menos 1, aqui é RI, aqui é RI mais 1, aqui é RI mais 2. E tem os pontos do pontilhamento lá dentro. Ponto do pontilhamento é meio feio, né? Mas tudo bem. Então vamos ver. O que era um único intervalo da partição P, com um único pontinho escolhido lá dentro, virou 1, 2, 3 intervalos da partição R, com 3 pontos escolhidos lá dentro. E aí eu estou querendo comparar o termo correspondente a esse desenho na soma do P. Então, SP é uma soma complicada, mas um dos termos dela tem um monte de coisa antes, aí tem um termo lá que é assim, TJ menos 1 vezes gama de T estrela J, T estrela J. E a partição R, ela também tem coisas antes, tem coisas depois, aí tem aqui RI menos 1 vezes o gama de RI estrela, mais o RI mais 1 menos RI gama de RI mais 1 estrela, mais um RI mais 2 menos RI mais 1, gama de RI mais 2 estrela. E eu estou querendo comparar, então, esse único termo da soma de rima na partição P com esses 3 termos da soma de rima na partição R. E o que eu estou propondo é o seguinte, vamos simplesmente lembrar do fato de que esses caras aqui, isso aqui é RI mais 2 menos RI menos 1, nessa notação que eu botei. Então, eu posso escrever esse cara como a soma desses 3 termos aqui. Então, isso aqui é RI menos 1, mais RI mais 1 menos RI, mais RI mais 2 menos RI mais 1. O que está sendo feito, então? Como eu estou querendo achar uma maneira de comparar esses dois objetos, e eu sei que o R é obtido do P subdividindo intervalos, eu estou jogando essa subdivisão na soma da P também. E é isso que está aparecendo aqui. Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Aqui está meio que o contrário do desenho anterior. Aqui eu estou dizendo que cada intervalo da P vira vários intervalos da R. Aqui eu estou dizendo para cada intervalo para cada intervalo da R eu tenho um intervalo da T que é maior e que contém vários... Não, desculpa. Para cada intervalo da R eu tenho um intervalo da P que é maior e que vai conter vários intervalos da R também. Tá, então de novo, isso aqui é mais uma rememoração. Bom, talvez para quem não lembre nada, rememorar seja impossível, mas quem mandou também. Bom, o ponto é o seguinte, você sempre consegue escrever as coisas dessa forma. E o ponto fundamental é o seguinte, que se eu chamar de delta de P o tamanho do maior intervalo em P, então a distância entre esses dois caras
ela nunca pode ser maior do que esse delta de P. Isso aqui a gente vai compreender. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha só, o tamanho disso tudo aqui, isso aqui é tipo uma imagem ampliada, na verdade isso deveria ser um intervalo pequenininho. Esse é um delta de P. O que eu propus a vocês? Eu propus o seguinte, comparar esses três termos da soma da R, que tem RI estrela, RI mais 1 estrela, RI mais 2 estrela, comparar esse único termo da soma da P, que na verdade eu quebrei esse cara aqui em 3, para poder comparar. E aí isso está dizendo basicamente que ao invés de calcular a gama em cada um desses pontos, eu estou calculando nesse único ponto TJ só. Mas o que eu estou perdendo quando eu faço isso? Bom, o ponto é o seguinte, o TJ é alguém aqui dentro, no caso ele está aqui. Os RI, RI mais 1, RI estrela, RI mais 1 estrela, RI mais 2 estrela também estão dentro desse mesmo intervalo. Então a distância do TJ para esse cara e para aquele cara não pode ser maior do que o comprimento do intervalo, que é ΔP. Bom, então o ponto seguinte, o que eu estou pedindo para vocês aceitarem ou relembrarem ou qualquer coisa é que eu consigo expressar a diferença entre a soma de rima da P e a soma de rima do refinamento da P com essa cara. E além disso, eu garanto que a distância entre esses dois pontos aqui é menor ou igual a delta de P. Tá certo? É isso que eu estou pedindo de vocês, que aceitem esse fato. Tá. Bom, então se a gente quiser cotar essa distância, na verdade eu queria comparar a P com a Q. Mas eu vou fazer assim. Eu vou comparar a P com a R e a Q com a R, já falei isso. SP menos SR eu consigo escrever, simplesmente vou usar que a soma do módulo é menor ou igual ao módulo das somas. Né? Então, lembra que eu estou fazendo tudo na reta ainda, né? Estou rememorando a prova da reta e depois eu vou querer convencer vocês que tudo funciona em contextos mais gerais. Então, SP menos SR, eu vou passar o módulo para dentro, esses caras aqui já são neonegativos, né? São os pontos da partição R. E aqui eu vou ter gama de TI estrela menos gama de RI estrela. E aqui eu vou botar, eu quero simplificar um pouco essa expressão. Então eu vou botar aqui um máximo. Eu vou botar assim, bom. Vou botar, na verdade, um sup. Vou pegar o sup sobre todos os pontos no meu intervalo x, que todo mundo aqui está dentro do intervalo x, que estão a distância menor do que delta de P uns dos outros. Gama de T menos gama de S. Então, reparem que agora, isso aqui que eu cotei por esse sup, né, tá certo porque eu sei que a distância entre esses dois caras é menor do que o delta de P. Isso que eu cotei sobre o sup agora é um termo em evidência nessa soma, sobrou isso aqui. E essa soma aqui, bom, é uma soma telescópica, né? Então vai sobrar o último termo e o primeiro. Vão sobrar o último termo e o primeiro. Mas esse último termo e o primeiro são o quê? Bom, é uma partição que eu tenho, né? Então o último termo é o x' e o primeiro termo é o x. Então aqui vai ficar o comprimento do intervalo de x a x'. E aí tem esse supremo aqui. Eu vou dar um nome para esse cara, vou chamar de M de delta de P, é o módulo de continuidade da gama. Vou chamar de M de delta de P. Aqui. Então, quando eu escrever M de delta, vai ser exatamente igual ao sup. Bom, botar de fato sup de T e S no intervalo AB compacto todo. Não preciso restringir a x e x', com T menos S menor ou igual a delta de gama de T menos gama de S. Tá, então quando eu comparar
Bom, a gente agora vai terminar a prova, quer dizer, baseado nesse fato aí, se a gente aceitar essa desigualdade, né? A conclusão, então, disso tudo que eu falei, lembra que eu só introduzi essa partição R para ter uma maneira simples de comparar a P com a Q, que era o meu objetivo inicial. Eu agora sei comparar a P com a R, que a R é o refinamento da P. A R também é o refinamento da Q. Então, se eu repito tudo que eu fiz com a Q no lugar da P, a conclusão que eu chego é a seguinte, que S de P menos S de Q é menor ou igual que S de P menos S de R mais S de R menos S de Q. E isso aqui é menor do que o comprimento do intervalo vezes M do delta de P mais o M do delta de Q. Tá certo? Tudo que eu queria era dizer que isso é menor do que isso. Bom, talvez ainda não esteja claro, vocês não tenham lembrado por que isso aqui importa, né? Mas isso aqui é realmente a chave para a demonstração funcionar. O que a gente quer provar? A gente quer mostrar que a sequência de somas de Riemann converge não importando qual sequência de partições você tome. E que, além disso, o limite não depende da escolha, né? Então, vamos imaginar agora que eu tenho uma sequência de partições Pn. Tá certo? E que o delta de Pn, ou seja, lembra que o delta de Pn é justamente essa medida de tamanho da partição, né? E que a nossa hipótese lá, então, que o máximo de Ti com Ti menos Ti menos 1 vai para zero, é exatamente dizer que esse tamanho da partição vai para zero. O que a gente tem, então? A gente tem o seguinte, eu afirmo que, então, a sequência de somas de Riemann é Cauchy, e, portanto, tem limite, né? Por que isso? Bom, como é que a gente prova isso, né? A gente sabe que a gama, ela não é só contínua, a gama é uniformemente contínua. Certo? Então, a gente sabe que para todo epsilon existe um delta. Bom, como é que é o resultado, né? Para todo um epsilon existe um delta, tal que a diferença de gama de T menos gama de S é menor do que epsilon, quando a diferença de T para S é menor do que delta, né? Então, para todo delta existe para todo epsilon existe um delta, tal que essa quantidade de M de delta que eu defini agora é menor do que epsilon. Isso é a continuidade uniforme. Isso aqui é só uma outra maneira de escrever a continuidade uniforme da delta. Mas então, o que a gente tem? Se a gente tomar... isso é a mesma coisa que dizer, se a gente parar para pensar, que quando eu mandar o delta para zero, então... Bom, deixa aqui. O M de delta vai para zero também. Por quê? Eu quero provar que esses números aqui, esses números são claramente decrescentes, né? Quando eu diminuo o delta, eu só posso diminuir o supremo. Eu estou tomando o supremo de menos coisas. Então, para provar que o limite é zero, eu tenho que provar que M de delta é menor do que epsilon para qualquer epsilon que eu escolher, se o delta for pequeno. E é isso que está provado aqui. Bom, mas então vamos comparar. Como é que a gente prova que é sequência de Cauchy? Eu pego S de Pn menos S de Pm, comparo com essa fórmula, x menos x', e aí eu tenho M de Pn mais M de delta Pn mais M de delta Pm. O que acontece, né? Provar que a sequência de Cauchy é provar que essas distâncias vão para zero quando n e m vão para infinito. Mas, se n e m vão para infinito, né? Se esse cara aqui vai para infinito, esse cara aqui vai para infinito, esse delta de Pn vai para zero, esse delta de Pm vai para zero também. Então, eu tenho a propriedade de Cauchy.
Isso é um pedaço que eu acabei de argumentar que se eu tenho uma sequência de partições, então as somas de Riemann têm um limite. Aí eu teria que provar que se eu tenho duas sequências de partições, as somas de Riemann têm os mesmos limites. Mas é o mesmo argumento, né? Porque é só você botar um n aqui. Eu tenho uma sequência de partições, tenho outras, eu vou ter os deltas das duas. Se as duas têm delta indo para zero, então a diferença vai para zero. Essa é a prova, no caso real, de que existe a integral de Riemann, tem um monte de coisa que segue dela. Você pode olhar a integral de A até B é igual a integral de A até C, mais a integral de C até B, coisas daquele tipo, né? A gente não vai entrar nesse mérito. A única coisa que eu quero observar hoje, as únicas coisas, na verdade, são duas, é que toda essa prova, rigorosamente toda essa prova funciona se eu botar V aqui, V é Banach, e então o enunciado vai funcionar igualzinho, exceto que em alguns lugares em que eu media distância entre valores de gama, eu passei a medir a norma da diferença. Vejamos, né? Até aqui eu só estou falando, bom, tem partições, eu escrevo somas de Riemann. Duas partições têm um refinamento comum, isso é o resultado da reta, né? Eu estou dividindo em intervalinhos. A diferença vai ser escrita dessa maneira porque é o mesmo algebrismo, são, bom, se vocês quiserem, espaços vetoriais têm operações de soma e produto e tudo com as propriedades suficientes para esse tipo de fórmula funcionar. Implicitamente a gente usa de propriedade distributiva aqui, porque a gente separa isso aqui, bom, mas está tudo bem. Aí agora começa a ficar interessante, porque repara, gama é um elemento do meu espaço vetorial, né? Gama calculado num ponto é um elemento do espaço vetorial. Então essas somas são somas no meu espaço vetorial, né? Vetores multiplicados por escalares somados. Então isso aqui também é a diferença de vetores, diferença de elementos do espaço vetorial. Quando eu olho a distância entre eles, eu tenho que avaliar essa distância usando a norma de V. Aí eu passo essa norma para dentro, isso é escalar, pula para fora da norma, eu fico com norma aqui, fico com norma aqui, fico com esse mesmo M, só que com um significado ligeiramente diferente. E a conclusão, vou tirar o vermelho aqui provisoriamente, é que a norma da diferença de soma de Riemann eu consigo quebrar em dois pedaços, usar o que eu acabei de fazer e dizer essa norma da diferença é no máximo x menos x', mais essa quantidade que se chama o módulo de continuidade de gama, mais essa quantidade que é o módulo de continuidade de gama, avaliada em ΔP e avaliada em ΔQ. Bom, lembra que aqui eu quis provar que a sequência de somas de Riemann convergia e para isso bastava usar cara Cauchy. Por sorte, o mesmo argumento continua valendo, porque por sorte não, por definição, que a gente está no espaço vetorial que é Banach, ou seja, onde sequências de Cauchy convergem. Para provar que as somas de Riemann têm limite, eu só preciso provar que elas são Cauchy como elas eram antes. E, de fato, o argumento é o mesmo, porque a gente sabe que funções contínuas de um compacto, qualquer espaço métrico compacto, em qualquer espaço métrico completo, elas têm que ser uniformemente contínuas. A gente provou isso aqui. Tá certo? Em particular, dá para dar uma prova direta baseada na prova da reta, eu até faço isso no capítulo 5 lá, usando só, dá para provar que toda função contínua de um intervalo compacto da reta no espaço vetorial tem que ser uniformemente contínuo, no espaço de Banach. Mas, bom, a gente já sabe uma coisa muito mais geral. Então, a gente sabe que m de delta continua indo para zero. E a gente pode botar a norma aqui e concluir do mesmo jeito que essa sequência de valores S de Pn é Cauchy, porque a diferença de S de Pn para S de Pm vai para zero quando n e m vão para o infinito. E, além disso, a gente sabe comparar duas sequências diferentes de partições. A gente só bota o nzinho aqui. Se as duas partições têm seus tamanhos indo para zero, então as diferenças entre as somas de Riemann estão indo para zero também. O limite existe e é único. Bom, esse trabalho todo, talvez eu pudesse simplesmente ter feito a prova em espaço vetorial direto e lembrado todo mundo de tudo, né? Mas a ideia que eu realmente quero passar é que o argumento, assim, em parte a gente define as coisas em análise para os argumentos parecerem com a reta, a gente sabe. Acho que ninguém sabe fazer conta fora da reta, exceto usando os artifícios da reta, né? As estimativas e tudo mais. E é meio isso que a gente está fazendo aqui. Bom, tá. E a última coisa que eu quero anunciar, então agora o teorema está no espaço de Banach.
Falado assim parece um crime contra a matemática, né? Mas é isso mesmo. A última coisa que eu quero enunciar... Bom, tem a observação, que seria a observação 2, que eu já podia ter feito antes, que tem, na verdade, são duas observações e depois um teorema. A primeira observação é que continua valendo aquela regra que integral de... bom, vamos dizer que você tem pontos assim, x1 menor do que x2, menor do que x3. Então, a integral de x1 até x3 é igual a integral de x1 até x2, mais a integral de x2 até x3. Como é que a gente prova isso na reta? A gente faz assim. Bom, eu posso escolher a sequência de Riemann, de somas de Riemann que eu quiser para esse cara aqui, né? Então, pega uma sequência de partições que sempre inclui esse ponto aqui, né? E aí essas partições se quebram numa partição desse intervalo com uma partição desse, a gente tem limite das somas de Riemann todas e funciona. O mesmo argumento funciona aqui. De fato, o argumento funciona até quando x2 é menor do que x1, quando a ordem está trocada, só contanto que você troca o sinal da integral, que nem a gente faz na reta. Você define a integral de um ponto maior para um ponto menor como menos a integral no sentido contrário. A outra coisa é uma estimativa que a gente conhece bem, que segue claramente dessa análise aqui. Gama de t. dt. Isso aqui é menor do que x' menos x vezes o sup da função lá dentro. O sup da norma da função. Por que isso é verdade? Porque se eu olhar para a soma de Riemann, bota a norma aqui, né? A norma pode passar para dentro, só está aumentando. É tipo argumento... Bom, deixa eu botar aqui. Se eu tiver uma soma de Riemann, eu boto a norma para dentro, lembrando, né? Esses caras são escalares, pulam para fora da norma. Além disso, eles são não negativos, então não tem valor absoluto, não tem nada. É o mesmo tipo de conta que a gente fez na diferença de SP para SQ, para SP para SR. E aí aqui eu vou simplesmente dizer, olha, eu vou cotar esse cara aqui, que nem eu fiz antes, por um sup. E eu digo, isso aqui é menor ou igual que o sup de gama de t, no intervalo. E aí sobrou aqui a soma desses caras, mas esses caras, de novo, né, são os pontinhos da partição. Então você tem uma soma telescópica que termina com x' e começa com x. O que eu provei? Eu provei que qualquer soma de Riemann satisfaz essa estimativa. Mas se a integral é o limite de somas de Riemann, então a integral também satisfaz essa mesma estimativa. Certo? Sim, esses são dois exemplos de muitos outros que eu poderia dar, que essa integral maluca que eu defini aí, ela tem propriedades razoáveis. Né? Por exemplo, propriedade que a gente está acostumado da reta. Assim, isso aqui vai ser útil para a gente basicamente para um ponto do curso, que é fazer a fórmula de Taylor, mas não vem tanto ao caso agora. Tá, a observação, então, agora é uma espécie de versão do teorema fundamental do cálculo para essa integral. Que é, se eu tenho uma função, se eu tenho gama, vou escrever só no caso fácil, aqui, de V contínua, então, a função f de t, que eu vou definir como essa aqui, tem f' de t igual a gama de t para do t no intervalo. Bom, primeira coisa é observar que isso aqui é uma função bem definida, porque a gente está definindo a partir da integral que está bem definida e tudo mais. A gente só quer provar que a derivada é o que a gente espera que seja. Vamos fazer isso rapidinho.
Bom, o que eu quero então é considerar quocientes dessa forma. E eu vou provar até uma coisa mais forte. Eu vou provar que tem uma convergência uniforme aqui, tá certo? Então imagina que eu tomei um h diferente de zero e eu estou comparando essa expressão aqui com essa integral. Bom, desculpa, essa diferença, a expressão é exatamente igual a essa integral. Então, estou comparando isso aqui com gama de t. E eu vou botar uma norma aqui. Eu quero mostrar que isso vai para zero quando h vai para zero, né? Tem esse problema meio chato, que se o h for negativo, eu tenho que olhar, tem coisas ligeiramente diferentes, né? Um pouco por causa do que eu acabei de falar para vocês. Que é que se o h é negativo, se tem uma integral de a até um ponto menor do que a, eu tenho que inverter o sinal. Eu vou simplesmente ignorar esse problema, que nem a gente faz na vida com vários outros problemas. Então, isso aqui é integral de t até t mais h. De fato, a fórmula é verdade, do jeito que eu estou escrevendo, se a gente definir tudo da maneira certa. Gama de S, ds, tudo isso dividido por h. Porque, bom, tem integral de a até t mais h, menos a integral de a a t. Com a definição certa, isso aqui funciona. Mas se não funcionar, se não parecer óbvio, pensa em h positivo e no final a gente tem que fazer alguma coisa. Certo? Isso aqui menos gama de t. Agora, a prova real, ela diz o seguinte, olha, passa isso aqui, isso do ponto de vista da integral é uma constante, né? Então eu posso passar para dentro aqui multiplicando por alguma coisa. A prova real faz assim. Bom, tem uma norma aqui. T mais h, gama de S menos gama de t, ds. O que está implícito aqui? O que está implícito é o seguinte, que a integral de t até t mais h de uma coisa constante é a constante vezes o comprimento do intervalo. Para dar certinho, né? Que aí fica h dividido por h aqui. E isso continua valendo. É só a gente olhar como é que é a soma de Riemann de uma coisa que é constante. Bom, fica constante e pula o tamanho do intervalo para fora. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Isso deveria estar desligado, mas tudo bem. Tá, e aí agora eu quero usar essa estimativa, que estima o tamanho, a magnitude da integral pelo módulo na norma do que está lá dentro. Aí, de novo, tem um problema meio chato, que o h pode ser positivo ou negativo. De novo, eu vou ignorar, vou só tomar o módulo do h por precaução. E eu vou dizer isso aqui. Bom, então aqui teria o comprimento no intervalo, mas eu estou dividindo por ele, né? Como é que é o sup do que está aqui dentro? O sup do que está aqui dentro é menor ou igual que o sup sobre t e s pertencentes ao intervalo AB. Tocou de novo? Não sei. Bom, t e s pertencentes ao intervalo AG. A distância é menor do que h. De novo, né? Tinha um comprimento de intervalo, eu dividi por ele, sumiu. Agora, eu disse, bom, ao invés de tomar um t específico, tomar um s, o que me importa aqui é que dentro desse intervalo, a distância o s está entre t e t mais h. Então, a distância entre os dois é menor ou igual que, bom, digamos, o módulo de h, se a gente quiser ser cuidadoso. Né? Bom, isso daqui é exatamente aquilo que eu chamei de m, aquela função módulo de continuidade, avaliada no ponto módulo de h. Como a gama é contínua, ela é uniformemente contínua. Como ela é uniformemente contínua, o que a gente acabou de provar, de fato, é que o sup, né, por isso que eu falei convergência uniforme, o sup de t pertencente a AB, dessa expressão aqui, bom, teria que ter um pouquinho de cuidado para garantir que o t mais h cai dentro do intervalo. Vou esquecer o sup aqui. Mas pensando nisso aqui, o ponto é, se eu olho para essa expressão, eu acabei de dizer que isso aqui é menor ou igual que o módulo de continuidade avaliado no módulo de h. Se h vai para zero, o módulo de h vai para zero, isso aqui vai para zero e essa diferença vai para zero também. Tá certo? Então, a gente, de fato, tem um teorema ainda mais forte, que a gente poderia dizer assim, ó, o sup de t pertencente a AB
de epsilon, bom, de H pertencente a R, com T mais H pertencente a AB, e módulo de H menor ou igual a epsilon, o sup do quociente, pelo que a gente espera que seja a derivada, esse sup todo para H menor ou igual a lá, isso é menor ou igual que o módulo de continuidade avaliado em epsilon. E, portanto, se eu mando o H para zero, aqui eu mando o epsilon para zero, você tem essa convergência do sup. Foi isso aqui que a gente provou. Bom, então tá. Então, assim, meu objetivo hoje, então, a gente vai ver um objetivo que vai ser útil para a gente, foi preparar o terreno para esse cálculo em várias variáveis, o cálculo de espaços vetoriais, que a gente vai derivar funções entre espaços vetoriais. Eu preparei esse terreno para vocês, para coisas que vão vir na frente, que na verdade ainda tem que reescrever nas notas, que não estão muito boas. Mas a gente começou fazendo esse caso, agora a gente tem uma certa ideia de como é que deriva uma função no intervalo AB para V. A gente sabe que a derivada satisfaz não o teorema do valor médio, mas satisfaz uma desigualdade naquela direção. E a gente acabou de ver que tem uma operação que é a contrária de derivar, que é integrar. E a integral é definida por uma soma de Riemann, como era no caso da reta, sem nenhum problema. Esse foi o nosso resultado hoje. A gente não vai falar de integração em várias variáveis, exceto talvez no finalzinho, se der tempo. Mas a gente vai... a gente pelo menos sabe que se a função é de uma variável, não importa onde ela toma valores, né? Qualquer espaço de banda que está valendo. Se ela só tem uma variável, então a gente sabe tanto derivar quanto integrar e sabe que uma coisa é o contrário da outra. E essa é a mensagem de hoje. Então, até amanhã, 10h30.